A paz do Senhor a todos os irmãos. É com a paz do Senhor Jesus Cristo que vos saúdo na tarde deste dia, nesta segunda-feira de janeiro, praticamente a última segunda-feira de janeiro de 2020. Gostaria de tratar de um tema com os irmãos aqui sobre um assunto que é necessário nos dias de hoje. Nós estamos vivendo os tempos difíceis, dos quais Jesus falou que o amor de quase todos e de muitos esfriariam. Então nós precisamos reviver a palavra de Deus em nossas vidas para poder não ficarmos desapercebidos quanto a ter daqui para frente uma vida renovada, uma vida dinamizada, uma vida eletrizada pelo Espírito de Deus, uma vida dominada pelo Espírito. É o que nós precisamos nestes dias, pois sabemos que a volta de Jesus está próxima, está se chegando, está se avizinhando. Logo queremos ler aqui queremos falar sobre o perdão de Deus. Quero falar sobre o perdão de Deus. Esse perdão maravilhoso, essa graça, esse favor de Deus que Ele tem nos dado, tem nos concedido, esse favor imerecido, que se chama graça de Deus, que Ele tem dado para cada um de nós em nossas vidas. O perdão de Deus. Não somente queremos ler aqui algumas partes da Bíblia para nós entendermos, para nós dar aquela reavivada, aquela reanimada, né? Trazermos a nossa consciência do que é que Deus quer para cada um de nós. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 19, vemos que Deus diz dessa maneira: e Ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Pronto, aí está estabelecido. Porque Deus é soberano, e a sua soberania Ele não dá a ninguém. É como a sua glória. A sua soberania é a sua glória. Soberania de Deus, aquilo de Ele fazer o que Ele quiser, aquilo que Ele bem entender, Ele não atribui a ninguém. É só dele e para Ele, para sempre. Então Deus tem a sua soberania, tem essa glória de fazer o que quiser e bem entender, independentemente daquilo que Ele tenha falado, independentemente daquilo que Ele tenha projetado, né? Independente de tudo que possa estar escrito, possa estar profetizado, possa estar realizado, possa estar concretizado, Deus é soberano para fazer, para concretizar ou então para retornar a sua palavra, né? Para desfazer com aquele mal que ele ia fazer, com aquele intento que ele tinha para fazer. Então Deus é soberano para fazer o que ele bem quer e o que ele quiser. Então ele diz na sua palavra: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Nós vemos um exemplo disso, onde Deus não usa de misericórdia. Vemos na Bíblia muitos exemplos onde Deus usa de misericórdia e onde Deus não usa de misericórdia. Onde Deus realmente é flexível e onde também ele se torna inflexível para aquilo segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então nós lemos em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus ele diz para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre o meu povo Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
Então o Senhor, ele já havia rejeitado a Saul. E se nós vermos, olhando pelo que aconteceu, o que foi que Saul fez, lendo a palavra de Deus, nós percebemos que o pecado de Saul não foi tão grave, né? Não foi tão grave quanto a outros que receberam perdão. Mas Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Muitas vezes nós achamos que alguém pecou, nós achamos que alguém transgrediu, nós entendemos que alguém saiu da presença de Deus e que deveria ser punido com um castigo grande. E muitas vezes nós ficamos esperando que alguém venha realmente, né, que Deus venha, né, do céu bradar, trovejar, trazer um castigo para alguém que, segundo os nossos olhos, cometeu grande pecado, cometeu grande desatino, loucura, né? E saiu da presença de Deus, e segundo o nosso julgamento, segundo a nossa mente, o nosso entendimento, segundo a revelação da nossa alma, essa pessoa vai ser arguida por Deus poderosamente, essa pessoa vai ser realmente acometida de alguma coisa, Deus vai entrar em juízo, Deus vai fazer alguma coisa e ficamos na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Quantas profecias vezes se levantam, quantos recados, quantas mensagens, às vezes uma outra pessoa recebe, né? Porque alguém lhe fez o mal, alguém lhe cometeu o mal, alguém praticou uma grande maldade, cometeu grandes pecados, grandes transgressões, e ali ficamos nós agora desejosos, pedindo a Deus vingança, pedindo a Deus que Deus entre, que Deus faça isso e Deus faça aquilo. Mas Deus, ele conhece o coração de cada um. E muitas vezes passando anos a fio e não vemos a imposição desse juízo de Deus que nós tantos desejamos, que nós tantos buscamos sobre determinadas pessoas. Por quê? Porque Deus é quem conhece as configurações, Deus é quem conhece o que cada um tem em si, dentro da sua alma, o que é essencial, que tipo de essência existe dentro de cada um. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que cometeram pequenas coisas na Bíblia. No nosso viver, no nosso dia a dia, vemos pessoas que cometeram pequenos delitos e de repente vem grande juízo. Outros que cometem grandes delitos, tremendos delitos, e não acontece nada. Essa pessoa muitas vezes ela anda, essa pessoa muitas vezes ela continua andando, ela continua na sua jornada da vida, e as pessoas ali, nas suas expectativas, esperando grande derramamento de juízo da parte de Deus, e não acontece. Por quê? Porque Deus, ele diz na sua palavra: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Não somos nós, seres humanos falidos, que determina o que vai acontecer com um pecador, o que vai acontecer com um transgressor, o que vai acontecer com aqueles que saíram da presença de Deus, com aqueles que caíram, com aqueles que se prostraram, com aqueles que se desviaram, aqueles que deixaram o seu principado, aqueles que deixaram as primícias do Espírito. Não sou eu que decide, não é o pastor, não é o sacerdote, não é ninguém que decide isso. Quem decide é o Espírito de Deus, que nos conhece essencialmente, que nos conhece dentro do mais profundo, até o ponto de dividir a alma do Espírito. Deus é ele que nos conhece. Então, de repente, o que é que nós vemos? Nós vemos que Saul recebe uma mensagem da parte de Deus através de Samuel, vai lá, mata
os amalequitas, mata Amaleque, mata Agag, rei dos amalequitas. Olha, e tenha cuidado de que você mate homem, mulheres, criança de peito, boi, vaca, jumento. Acabe com tudo. Porque esse povo, quando Israel subia do deserto, eles não tiveram compaixão do povo de Israel, não deram passagem para o povo passar e queriam ver a desgraça do povo de Israel. Eu quero que você extermine com tudo. E Saul, ele vai lá, mata tudo, acaba com todas as pessoas, mas ele deixa todos os animais vivos, gado, ovelha, boi, jumentos, e deixa o rei Agag vivo. Isso foi uma rebeldia, segundo Samuel, foi uma rebelião da parte de Saul. E esse pecado de rebelião, da desobediência, é como o pecado de feitiçaria, é como o pecado de obstinação. Então ele perdeu ali o reino de Israel e Deus o rejeitou naquele momento. Era algo que poderia ser perdoado por Deus? Sim, poderia, mas Deus tem a soberania. Ele tem a sua soberania de perdoar ou de não perdoar, de deixar passar ou não deixar passar. E de repente, é o que Deus diz: compadecerei de quem quiser eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser. Assim também Deus não se compadece de quem Ele não quer, não tem misericórdia de quem Ele não quiser ter misericórdia. E de repente o que é que acontece? Saul perde o trono. Saul perde o trono e agora está arrasado, está determinado, fulminado, acabado, destruído todo o reino de Saul, porque não obedeceu à palavra de Deus. Deus não quis exercer a sua misericórdia. Mas nós vemos em outro caso que Deus exerce grande misericórdia. Nós vemos no caso de Davi com Batseba, um dos maiores pecados que nós encontramos na Bíblia, onde ele pega, Uzias e coloca na frente da batalha para que morra, para que ele possua a sua mulher, e ele já havia possuído. Então ele estava apaixonado e agora Davi gera um filho de Batseba. Esse filho morre, mas Deus perdoa o seu pecado. Deus perdoa, porque Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter. Mas sabemos que este pecado foi um dos pecados piores. Porque como é que você chama aquela pessoa para ainda habitar com sua mulher, sendo que sua mulher já engravidou? A mulher de Urias já estava grávida de Davi. Depois ele manda Joabe colocar Urias na frente da peleja para que ele morresse. E ali agora fosse exterminado. Aconteceu, e Uzias ele morreu, perdeu. Davi agora chama Batseba para si, para poder tomar. E o profeta Naã, com aquela exatidão, exemplificando para ele, fazendo aquela analogia, daquela parábola para Davi. Havia o homem que tinha muitas e muitos gados e muitas ovelhas, um homem rico, mas havia outro que só tinha uma novilha, e esse homem ainda mandou tomar a novilha. Esse homem rico mandou tomar daquele que só tinha um, e Davi disse: tão certo como esse homem deve morrer. O profeta Natan diz: esse homem é você. Você é o grande pecador, assim diz o Senhor. Te dei todas as mulheres que você queria, que o seu coração desejou. Se ainda fora pouco, eu teria te dado muito mais de tudo que desejou tua alma, de tudo que desejou teu coração. Também assim te diz o Senhor, que o Senhor perdoou o teu pecado. Então Deus é soberano. Deus, ele quando perdoa, ele perdoa. Deus, ele tem a sua soberania. Não é o homem que vai dizer o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer na vida de determinadas pessoas que tiveram grandes quedas. É Deus que determina se a pessoa se levanta ou se a pessoa fica prostrado. Nós vemos aí casos de homens de Deus, grandes homens de Deus que pregam pelo Brasil e pelo mundo, e agora muitos estão vindo até a se confessar, que tem pecado, tem usado droga, tem participado das coisas dessa vida. E o que acontece? Esses homens estão aí prostrados, mas vai depender da misericórdia de Deus, vai depender
de realmente se esses homens têm algo bom dentro da sua vida, Deus ainda é misericordioso para levantar ele, porque Deus só concedeu também perdão para Davi, porque Davi tinha propriedades essenciais dentro da sua alma, dentro da sua vida em si, constituído no seu caráter e na sua personalidade, coisas que eram agradáveis a Deus e que eram para a glória de Deus, para a adoração de Deus. Por isso Deus concedeu esse perdão. Então o que nós precisamos saber quando alguém se prostra é se essa pessoa realmente ela tem o arrependimento, ela tem coisas grandes realmente para chegar diante de Deus e oferecer para Ele. A primeira grande coisa que o homem tem para oferecer para Deus é o arrependimento, é chegar e se prostrar e pedir a Deus, porque não é fácil se levantar, é muito difícil se colocar em pé e andar na presença de Deus de novo, depois de já ter provado as coisas e as primícias do Espírito. Então o que nós precisamos saber é isso, que Deus ele é grande para levantar aquele que está prostrado. E muitas vezes nós vemos pessoas por aí, eu conheci pessoas, mulheres, que o marido era uma prova e tal e coisa, e que só recebia profecias de que Deus ia levar, e isso vai acontecer, e Deus vai botar esse homem debaixo da terra e tal e coisa, e cadê? Está vivo até hoje. Muitas foi elas que partiram, né? E eles ficaram, porque Deus é que determina: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Dia desses eu tive um sonho em que uma irmã chegava e me procurava na porta da minha ex, e ela não me via, essa irmã não me via, e perguntava para ela: cadê Moisés? E ela dizia: ele não está aqui. Só que essa irmã ficava numa raiva tão grande, isso eu vi em sonho, tão grande, e ela saía dali naquele propósito de buscar a Deus, para que Deus viesse a fazer justiça a favor daquela que eles acham que foram injustiçadas. Então Deus me mostrou. Então, o que a gente pode esperar de pessoas assim? Pessoas que não entendem o perdão de Deus, pessoas que não entendem a soberania de Deus, pessoas que buscam vingança. Um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha, e ela passou até 12 anos dentro da Igreja Universal. É claro que ela não aprendeu nada, senão não teria ido para a macumba. É uma colega minha, né? E ela faz parte agora da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, mas a colega minha trabalha comigo, e ela disse para mim que quando uma pessoa busca vingança, é uma coisa ruim, que ela é lá tanto da banda branca como da banda preta, do lado da direita, do lado da esquerda, dos dois lados, quer dizer que tanto faz para maldade como para bondade, né? Então ela disse para mim, quando uma pessoa faz uma oração, a gente veio conversando no metrô, falou, quando uma pessoa faz uma oração buscando vingança, ela disse que isso é uma macumba, né? Isto é macumba. E conversamos muitas coisas ali. Então nós vemos que tem pessoas que se prostra-se do joelho, pedindo, em vez de abençoar, a palavra de Deus diz: abençoai e não amaldiçoai. Mas quando você joga, né, toda a sua ira, toda a sua fúria, toda a sua amargura diante de Deus, buscando vingança, então esse tipo de oração Deus não ouve. É oração contrária, é oração maligna, é oração que não procede do Espírito de Deus. É algo da mente, do coração, desprovido da soberania de Deus, que não tem realmente Deus em seu espírito. Então nós vemos a soberania de Deus em perdoar
também Salomão. Salomão foi idólatra, se prostrou diante de todos aqueles ídolos que suas mulheres estrangeiras trouxeram para ele, né, diante dos astarotes, dos baalins, e cultuou ele e tudo aquilo. Vemos também a história de Manassés, aquele rei que começou a reinar com 12 anos de idade e reinou 55 anos em Israel. Foi o rei que mais reinou em Israel e foi o pior rei de Israel, né? Porque ele implantou toda a idolatria que ele pôde, levantou, constituiu tudo que foi destituído por Ezequias, seu pai. Ele restituiu todos os postes ídolos, toda a idolatria de novo, né? Até dentro da casa de Deus ele colocou ídolos, sacrificou seus filhos a Moloque, cerrava profeta pelos meios. Há uma versão aí que diz que ele cerrou o profeta Isaías pelo meio, todos que se levantavam contra ele. E ele não ouviu, Deus mandou a palavra e ele não ouviu. E olha que Deus mandou a palavra para ele, né? Igual Deus fez com Saul. Deus falou: Saul, vá lá, mate Agag e acabe com tudo. E Deus falou também, mandou através dos seus profetas. Ele falou com o povo, que o povo também, ele fez desviar também o povo. E falou com Manassés e falou com o povo, e o povo não ouviu. Então Deus mandou os príncipes da Assíria, né? Não mandou nem o rei, mandou os príncipes para acabar com o reino pecador dele. Levaram eles presos, algemados, atados em cadeias, e levou ele para a Babilônia e ficou lá, né? Então ele lá se humilhou, ele se humilha diante da presença de Deus e roga a Deus que Deus tenha misericórdia, e Deus faz ele retornar. Deus faz ele retornar. Poderia acontecer com ele como aconteceu com Zedequias, né, que Nabucodonosor vazou os olhos de Zedequias, matou seus filhos diante da sua frente, mas não aconteceu isso, né? Não teve os olhos vazados. Deus teve grande misericórdia para com a vida de Manassés, e Manassés voltou e descansou, depois morreu dentro das terras de Israel. Glória ao nome do Senhor, né? Então, a soberania de Deus de querer perdoar quem ele quiser perdoar. Manassés foi o mais pecador de que Acabe, né? Então, pecou demais e foi o que mais reinou em Jerusalém. Então, Deus faz aquilo que ele quer, o que ele quiser. E muitas vezes ficamos nós esperando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. O sumo sacerdote Josué também foi outro. E ele estava lá. E isso serve para os nossos dias de hoje. Nós temos muitos sacerdotes. Talvez você seja um sacerdote. Talvez esse vídeo te alcance. E talvez você seja um homem, né, que é consagrado, que é pastor, que tem a unção do ministério na sua vida. E de repente você serve ao altar. E talvez suas vestes estejam imundas também, como estava com o sumo sacerdote, porque quando as nossas vestes estão imundas, Satanás está o tempo todo do nosso lado nos acusando, ele nos acusa, até quando a nossa mente está cauterizada, ele continua nos acusando. Por que ele está acusando? Ele está diante de Deus ali acusando, esse aqui está assim, esse aqui está assim, esse aqui, olha como é que ele está em cima do teu altar, olha como é que ele está procedendo, olha como é que ele vive, olha como é que ele está, permanece, né? Está sempre pedindo que Deus entre com juízo. E muitas vezes Satanás faz isso. Ele entra em alguém para que alguém clame a Deus por juízo vingador contra alguém. Jesus nos ensinou a abençoar. Jesus nos ensinou a orar pedindo a bênção para as pessoas, não pedindo vingança, não pedindo derrota, não pedindo juízo. Mas Jesus nos ensinou a orar para pedir misericórdia, clemência da parte de Deus, pedir da parte de Deus a sua bondade. E de repente, o que acontece? Deus fez o que Satanás quis? Não. Satanás queria que Deus vingasse e fulminasse Josué. Lá estava ele, né? E que foi que Deus disse? Não é este um tição tirado do fogo?
mandou das vestes novas para ele e disse: olha, se tu andares na minha presença, tu também julgarás a minha casa de Israel. Né? Então Deus mandou, botou vestes novas nele e ele agora estava apto para poder fazer aquilo que era da vontade de Deus, andar na presença de Deus. Então, em vez de julgar, em vez de pedir juízo, fazer um coro com Satanás, é necessário que nós peçamos misericórdia, porque Deus ele está mais pronto para agir a favor da misericórdia, a favor da sua bondade, a favor de retomar, fazer, proclamar um novo início na vida das pessoas, de que ele chegar e já determinar um juízo e acabar com tudo. Então Deus é a favor de que nós peçamos a Ele que Ele faça algo novo, que Ele faça algo se renovar, que Ele renova, porque como disse mesmo esse pastor aí, né? Há esperança para a árvore, ainda que cortada. Há esperança sim. Sabe por quê? Porque ninguém é bom. Bom é Deus. Ninguém é bonzão. Ninguém é grandão. E o filho pródigo, né? Aquele filho pródigo que está sempre dentro de casa, mas com ressentimento. É todo orgulhoso de que não saiu da presença do pai, mas está sempre com a noda do ressentimento, da amargura, das coisas realmente que guarda dentro do seu coração. Então que Deus em Cristo, Ele nos abençoe e que Deus sempre faça, e Ele sempre haverá de fazer, a sua vontade. Por isso que Jesus também nos ensinou a orar dessa maneira: faça-se a tua vontade, né? E então é isso que Deus quer para cada um de nós. Então vamos exercer a misericórdia, vamos fazer com que Deus ele possa olhar do céu e ver que nós temos amadurecido, que quando nós achamos que somos dignos, que temos grande dignidade diante de Deus, pode ter certeza que essa dignidade, ela não é tudo isso que nós pensamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.